eu sou o Daniel, eu sou fundador do Gaidu e eu vou contar para vocês rapidamente como é que eu comecei a pensar em ufologia. Desde pequeno eu sempre tive muito interesse em ufologia. Primeiro tinha muito interesse nas estrelas, no céu, né? Olhava de noite, minha família ficava na calçada nas noites de verão, então eu olhava para o céu assim, achava uma coisa fantástica e queria saber mais, estudava, né? Sabia o nome das estrelas. Aí nos anos 70 veio aquela onda assim de livros, né, sobre ufologia, e principalmente o primeiro que chamou a atenção, que era Os Deuses Astronautas, né, do Erich von Däniken. E era o meu livro de cabeceira. Eu lia ele, sempre queria saber onde é que eram aquelas coisas, queria visitar. Eu não me contentava em olhar nos livros, ou ver nos documentários, ou ver fotos. Eu queria ir lá e conhecer. Então a minha vida toda eu tentei fazer isso, tentei ir nos locais e conhecer, né, as coisas que eu via nos livros, que eu via nas revistas. Tinha também a revista Planeta, a primeira revista Planeta, aquela quadradinha, que era francesa, mas já tinha em português. E eu fui lendo isso aí, fui me inteirando, fui gostando da matéria, sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E eu comecei a ler mais, cada vez eu procurava mais em revistas, até em jornais, né, que a gente tinha na época, que nós tinha internet, né? E depois também teve a parte espiritual, né, porque eu, desde os 6 anos de idade, além de ler muito, todo tipo de coisas, eu fui levado pela minha família, né, que era espírita. Eu fui para um centro espírita e aí aprendi uma série de coisas, né, sobre reencarnação, etc. Vi muitas obras espíritas, todas as obras que eram do tipo que eram sobre o espiritismo, eu li. E aí fui montando esse quebra-cabeça aí na minha vida. Nos anos 80, eu entrei para um grupo, o meu primeiro grupo ufológico, que era uma gurizada, assim, a gente se encontrava sempre aos sábados. Se chamava Bando, Amor e UFOs. Coisa de gurizada. E durou assim por uns 4, 5 anos. Daí, como era todo mundo jovem, o pessoal começou a terminar os estudos e a se mudar para emprego, essas coisas. Daí o grupo se desfez. Aí eu fiquei um tempo sem grupo, mas sempre interessado, sempre lendo. Aí surgiu a revista UFO, né, que era uma novidade, e a gente lia a revista UFO. Aí depois eu fui para... quando eu fui para Mato Grosso do Sul, isso aí foi já no final dos anos 90, eu fui trabalhar em Mato Grosso do Sul, e lá em Mato Grosso do Sul eu conheci o Gevaer, que era o editor da revista UFO, né, a principal figura da revista UFO. E fiz uma amizade com ele, né, a gente saía nos finais de semana lá nos restaurantes de Campo Grande, e conheci todos aqueles ufólogos da velha guarda, né, que iam lá em Campo Grande visitá-lo, né, muitos até já falecidos. E depois, voltando a Porto Alegre, eu participei de um outro grupo, né, fiquei sabendo que tinha um outro grupo se formando em Porto Alegre, que era o GPEA, ou GPEA, né, para ficar melhor o som. E aí eu conheci o Odone, conheci outras pessoas, e por problemas que às vezes acontecem nos grupos, né, a gente teve alguns desentendimentos lá, a gente resolveu terminar com o grupo. Mas como a gente gostava muito de ufologia, um grupo de 5 pessoas, eu, o Odone, o Guto, a Angelita e o Maurício Schwartz, nós começamos a nos encontrar lá no meu apartamento todas as terças-feiras. E
discutíamos, víamos vídeos, discutíamos ufologia, conversávamos sobre o assunto, né? E aí a gente... Mas não tínhamos interesse no início em montar um grupo ufológico. Era só um grupo de amigos que gostava de ufologia, gostava de conversar sobre o assunto e se reunia todas as terças-feiras. Até que nós tivemos um encontro em Santa Cruz, onde foi fundado o Movimento Gaúcho de Ufologia. Na época não existia formalmente o Gaidu, né? Mas logo em seguida, foi no final de semana a fundação do MGU, e na terça-feira seguinte, que era o nosso encontro, a gente resolveu então fazer um grupo. Então vamos fazer um grupo, vamos montar. E aí eu dei a ideia do Aldebaran, o Odoni fez, né, deu outras ideias para fazer um nome com um som agradável de dizer, né? Então o grupo Aldebaran de investigações e debates ufológicos, Gaidu. Era isso. Resumido. Fez o resumo do o meu início na ufologia, ele se deu a partir da revista UFO, que eu tomei conhecimento, que era uma revista UFO especial, que falava sobre o caso Varginha. Na realidade, a minha formação é toda científica, mas eu sempre sentia a necessidade, né, de buscar mais informações na área que tinha uma relação bastante direta e interessante para mim, que era os mistérios, a ficção científica e tudo que gira em torno da ficção científica. Então eu via filmes, e o primeiro filme que eu vi, me lembro até hoje, e depois já repeti várias vezes, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, com Steven Spielberg, produtor. Excelente o filme. De lá para cá, de todos os filmes que eu vi, esse foi, para mim, o que mais me chamou a atenção e mais próximo de uma realidade. Então, houve um interesse mais adiante de ufologia, como eu bem disse, quando eu me deparei com a revista UFO Especial, que falava única e exclusivamente sobre o caso Varginha. Eu li toda a revista, acho que um dia ou 2 dias, li toda a revista, e a partir daí eu comecei a comprar as revistas UFO nas bancas. E conforme a coisa foi evoluindo, eu me tornei um assinante da revista UFO. Isso foi antes de eu terminar o curso de mestrado. Depois que eu terminei o curso de mestrado, como o Daniel mesmo falou, nós acabamos vindo a nos encontrar no GPEA, tá? O famoso grupo GPEA, GUPOA, né, Daniel? Não, o GPEA surgiu depois. O GPEA surgiu depois. O GEOPOA era a coordenação do GEOPOA, era de um amigo nosso, né, que eu tive a oportunidade de conhecer em Curitiba, quando eu fui assistir o primeiro evento de ufologia, Dialogando com o Universo. Eram organizados pelo Rafael Cury, falecido Rafael Cury. Lá eu tive a oportunidade de conhecer o Gevaer, que me indicou o Euclides Pereira, que era até então o administrador, coordenador do grupo GEOPOA. Então aí, quando voltei a Porto Alegre, é que eu comecei a fazer parte do GEOPOA e conheci o Daniel. E a partir daí, né, se estabeleceu um relacionamento, a gente foi evoluindo e nós nos tornamos praticamente, com a criação do GPEA, aí sim, né, presidente Daniel e eu vice-presidente, né, do GPEA, Grupo de Estudos e Pesquisas Ambientais, Espaciais e Ambientais.
Por quê? Porque o grupo tinha interesse também na questão ambiental. Nós tínhamos até interesse de vir a formar um condomínio na Serra Gaúcha, de preferência, né, para que a gente ficasse longe de uma possível tsunami que na época era muito falado, né, que poderia vir a acontecer, né. Então nós nos preocupamos com um local mais alto. Era antes de 2012, né? Era antes de 2012, mas a coisa já vinha efervescendo com essa questão. Falado, sim. Então foi muito interessante o grupo GT, né? Fizemos várias reuniões, inclusive a primeira semana ufológica, que durou 4 dias, né? Mas nós chamamos de semana ufológica, aconteceu no Colégio Militar, né? Foi um evento improvisado rapidamente, mas que teve um bom número de pessoas, um bom público, né? No Colégio Militar de Porto Alegre, na qual eu era professor, e consegui um espaço, né? No Salão Brasil, salão com excelente salão, auditório e tal, e com palco. Então ali nós fizemos, eu acho que foi a primeira semana ufológica. E a partir dali o GPEA se consolidou, só que, como bem disse o Daniel, nós tivemos alguns problemas em função de algumas discordâncias com relação ao encaminhamento do GPEA. E a partir de então nós decidimos, em uma reunião com 5 membros do GPEA, eu, Daniel, o Maurício Schwartz, a Angelita e o Guto, decidimos fundar o GAIDU. A ideia de Aldebaran, como bem disse o Daniel, né, foi dele, e aí começamos a pensar no nome, no conjunto de nomes que deu origem ao GAIDU. Então a ideia era unir investigação e debate, que são, digamos, as atividades maiores do GAIDU. E o GAIDU, fundado em 2009, lá na casa do Daniel, teve um crescimento que eu até achei bem rápido. Nós continuamos fazendo reuniões semanais em vários locais, né, que nós não tínhamos, e continuamos não tendo uma sede, mas é o nosso grande desejo ter uma sede para o GAIDU. Então a ufologia foi uma paixão, tive um interesse muito grande, e terminei sendo um aficionado pela ufologia. Isso nos levou a intensificar as nossas atividades com outras semanas ufológicas, né? Outros eventos com palestras que foram realizadas em vários locais, mas isso é uma conversa que a gente pode ter depois, mais tarde, dando continuidade a essa apresentação do GAIDU. Muito obrigado. Ficamos por aqui por enquanto.